que percorre o mundo inteiro. Então, de antemão, gostaria muito de agradecer a você a confiança, agradecer a Uniaraxá pelo convite, de estar com vocês nessa data que para vocês é tão importante, né? Uma semana acadêmica, onde você, juntamente com os discentes do curso de psicologia, aprofundam em temas relevantes, se atualizam realmente em assuntos provenientes da psicologia, e isso é muito importante, né, Braulio? A formação continuada é muito importante para nós, psicólogos em si. Eu costumo até dizer para os meus alunos, né, das 3 faculdades que eu dou aula, que o curso de psicologia, na verdade, é só uma introdução à psicologia, e que a gente vê muita coisa, né, nas formações continuadas, né, cursos, congressos, encontros, né, grupos de estudo. Então, é muito importante essa formação paralela aí, para a nossa atuação, né, Bruno? Então, de antemão, queria muito agradecer a você. Formamos juntos aí há alguns anos atrás, né? Então, já temos uma convivência aí de mais de 20 anos. Então, é um prazer estar aqui, bom? Seja bem-vindo, Fausto. Posso começar então, Braulio? Já está tudo ok? Questão da palestra? Sim, pode ficar à vontade. E eu queria já deixar para os nossos participantes o chat aberto, e fiquem à vontade para colocar suas participações. Eu vou estar acompanhando aqui, na medida do possível, eu vou interrompendo o Fausto e vou fazendo esse bate-bola aí, essa mediação, tá bom? Fique à vontade, Fausto. Perfeito. A tarefa que foi me dada, né, pelo convite do Braulio, com certeza é um bate-papo, é uma palestra, a forma que vocês queiram conceituar esse momento aqui, de norma até polêmica para a psicologia, quando a gente fala de psicopatologia voltada à luz da psicologia humanista, né? Isso aí, na verdade, dava uma tese de doutorado, o Braulio sabe disso, né? Mas eu aceitei esse convite aí com maior honra, porque eu gosto muito de falar desse tema, eu gosto muito de explorar essa questão, porque é o que eu vivo no consultório todos os dias, e durante aí uma carreira aí de 15 anos aí. Então, tudo isso que nós estamos hoje plantando aqui para vocês, estudantes do curso de Psicologia Uniaraxá, demais convidados, que eu sei que tem pessoas também de outras localidades, psicólogos, colegas, né, que estão aí presentes nos ouvindo. Então, essa manhã de hoje, eu gostaria de retratar que será mais um bate-papo para a gente trocar essas experiências e refletir ao ponto desta psicopatologia voltada para um outro segmento, por uma abordagem psicológica que é a psicologia humanista. E, claro, eu acredito que tem estudantes entre primeiro, segundo, terceiro período, que talvez não tenha ainda tido aquele contato mais concreto com a psicologia humanista, né? Talvez tenha matérias mais introdutórias e tudo mais. Então, eu acredito que seria viável que eu possa dar uma introdução sobre a psicologia humanista, para que, quando eu entrar na psicopatologia, vocês já estejam mais centrados com isso que eu gostaria de dizer, né, com essa reflexão. A psicologia humanista que eu trabalho atualmente, pessoal, é a psicologia humanista de Carl Rogers, né, mais conhecida como a CP, abordagem centrada na pessoa. A psicologia humanista é considerada a terceira força em psicologia. Acredito que vocês tenham se aprofundado nessas questões, nas matérias de história da psicologia, né, teorias e sistemas, que são as matérias introdutórias no curso de psicologia. Mas, em si, é uma abordagem que deu fruto a uma terapia que eu atendo no consultório, que chama terapia centrada no cliente, que é uma bifurcação da abordagem centrada na pessoa. Quando eu falo que ela é uma das bifurcações, porque a abordagem centrada na pessoa, ela é muito ampla. Você pode trabalhar com ela na educação, na sala de aula, ter um estudo centrado no aluno. Você pode trabalhar ela hoje até na parte organizacional, né? Que a gente chama aí realmente de você conseguir trabalhar a abordagem centrada na pessoa no campo da organização em si.
Então, isso hoje, pelos últimos estudos, isso é muito interessante, Provino. Li alguns artigos que falam disso, e faz muito sentido mesmo. A gente consegue colocar a abordagem centrada na pessoa em qualquer âmbito, na escola, em qualquer âmbito que você queira. Por uma razão simples. Porque a abordagem centrada na pessoa, formulada por Carl Rogers, é o quê? É um jeito de ser, é um jeito de trabalhar. Então, esse jeito de ser, esse jeito humanista de ser, você pode intervir em qualquer instituição. E importante mensurar isso, que quando eu falo que é uma psicologia humanista, que tem uma intervenção humanista, hora nenhuma, pessoal, eu quero dizer que as abordagens não sejam humanistas, de forma alguma. Tá? Eu não estou falando que a psicanálise, a cognitivo-comportamental e tantas outras que existem não são humanistas, de forma alguma. Eu só estou querendo apresentar para vocês que essa terapia praga de Rogers, de todos os seus estudos, né, veio de um movimento humanista nos anos 50, liderados por Abraham Maslow, todo mundo já tenha estudado, das pirâmides, né, que é considerado o pai da psicologia humanista, e pelo seu grande incentivador e pela sua grande contribuição que Carl Rogers deu à psicologia humanista. Aquele movimento mesmo, humanista. Se você for entender as bases do humanismo, aí você tem que ir lá na filosofia, lá na história romancista, humanismo, né? Para você entender todo esse aspecto. Tá? Claro que não é o nosso foco agora em debruçar nessa questão epistemológica lá do início, mas só para apresentar para vocês como que eu cheguei até aqui para estar montando essa reflexão com vocês. Então, quando nós nos deparamos com a psicologia humanista em si, ela tem no seu conjunto teórico, né, algumas preposições que nós precisamos destacar aqui. Agora, de fato, não podemos de forma alguma negar que a psicologia humanista, a terapia centrada no cliente, que é a terapia que eu trabalho atualmente, ela dá muito enfoque na relação. Inclusive, alguns colegas e até mesmo nas últimas falas, nas últimas obras de Rogers, se você for ler, parece que o melhor conceito para essa abordagem seria a abordagem centrada na relação, né? Que é na pessoa. Porque ele sempre trabalhou com esse foco de relação, inclusive, nas últimas obras do Rogers, ele abandonou a psicologia individual e começou a trabalhar com grupos, os grupos de encontro, né? Até o nosso grande incentivador brasileiro e colega de profissão, Dr. Adriano Furtado Holanda, em um dos livros dele, ele menciona, o Adriano deve estar acompanhando aí, um abraço para ele aí, ele menciona que essa fase começou a chamar até uma fase interhumana, né? Pela questão da relação em si, em grupos, que Rogers começou a tanto dar importância em si. Então, essa questão da relação, a gente pode entender, então, que o enfoque também de Rogers na terapia centrada no cliente é voltada muito para o acolhimento, né, para a relação. Então, não podemos negar que a psicologia humanista, as formas de intervenção em psicologia humanista se debruçam muito no acolhimento, né, muito no acolhimento. Porque a gente tem que despertar nele 3 grandes pilares para você entender a psicologia humanista, né? Que nós temos que entender que o terapeuta, ele tem que ser congruente com a intervenção, ou seja, verdadeiro no processo. O cliente tem que sentir que nós somos verdadeiros. A outra questão é a empatia, né? A nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. E alguns alunos me perguntam, Fausto, e como que eu vou treinar a minha empatia? Como que eu vou conseguir ter uma empatia para atender? Eu falo para eles abertamente, falo para vocês, não tem jeito, a empatia nasce com a gente. A empatia, ela não tem como, na faculdade de psicologia, eu ensinar você a ser empático, isso é impossível. A empatia tem que ser provida de você, é seu jeito de ser.
né? Eu sempre falo para os alunos que eles não vão escolher a psicologia humanista. A psicologia humanista é que vão escolher eles. É o contrário. Então, é muito mais amplo do que eles possam imaginar. E uma outra questão, por que eu falo isso? Não é fácil a empatia, não é fácil você se colocar no lugar do outro, entender a problemática dele a partir do ponto de vista dele. Isso não é uma tarefa fácil. Outra questão é a consideração positiva incondicional, né? Ou seja, nós não damos uma condição para aceitar o cliente, tá? Isso tem uma polêmica grande de algumas pessoas que não compreendem o termo, de certa forma, que mencionam que eu vou ter que aceitar tudo que o cliente faz. Não é aceitar, tá? Não é aceitar que você concordo com isso, tudo, tal, e a coisa vai por esse lado, não. Mas é aceitar a forma que ele traz. Tá? Aceitar aquela justificativa, aceitar o ponto de vista dele para você entender o que ele traz. Ele tem uma coisa voltada por trás que pode, de certa forma, justificar aquele comportamento. Então, isso que é uma aceitação positiva incondicional. Eu não vou criar condições para aceitar algo em si. Então, isso são os pilares da psicologia humanista, né? Claro que tem muita coisa, isso aqui ia demorar um ano, essa palestra aqui, para eu falar de psicologia humanista para vocês. Mas é aonde eu quero mais focar para vocês entenderem os pilares da psicologia humanista, né? Então, qual que é esse olhar da psicologia humanista para que eu possa entrar lá na psicopatologia? E pelas minhas últimas palavras agora, vocês devem falar, ele fala cliente, por que não é paciente? Poxa, porque é um paciente que procura ele no consultório, né? Então, Rogers teve uma certa resistência com esse termo paciente. Paciente, nós todos sabemos que é um termo muito cultural, né? Todos nós crescemos com aquele modelo médico-paciente. Estou doente, vou ao médico. Então, de certa forma, sou um paciente. O que é um paciente? Se você for ler a determinação de paciente, é alguém que necessita de alguém que tem a capacidade, um conhecimento de trabalhar aquilo que eu estou, né? De certa forma, curar aquilo que eu fui levá-lo. Né? Então, isso é uma premissa do modelo médico-paciente. É uma assistência. Eu estou indo a alguém especializado que entende muito melhor de mim naquela questão e vai me tratar. Rogers teve essa resistência porque, para Rogers, a gente tem que sempre mencionar, Rogers era americano, é um modelo americano de psicoterapia. Rogers colocou o termo cliente porque, para ele, a pessoa não ia à psicoterapia porque ela estava só doente. Ela queria lá se aceitar, ela queria lá se conhecer, ela queria lá ser uma melhor pessoa. E para ser uma melhor pessoa, não precisa de você estar doente. Não precisa de você se sentir doente para procurar alguém. Então, ele colocou o termo cliente como sendo um termo americano de que cliente é uma pessoa que necessita de uma prestação de serviço. Então, é uma prestação de serviço também a psicoterapia. Ela não vai fugir disso. É uma prestação de serviço. Então, por aí você já vai ver aonde nós vamos chegar com essa psicopatologia, né? Aguarde. Então, olha só o termo cliente, né? Só o termo. Ou seja, eu tiro totalmente uma responsabilidade de que eu estou ali para curar alguém. Porque, gente, cura, isso não existe em psicologia, tá? Não sei se meus colegas concordam, cura não existe. Que cura de quê? Né? Então, quer dizer, eu estou num momento depressivo, vou fazer psicoterapia, então me curei, nunca mais eu vou ter depressão. Sabe, cura é uma palavra muito pesada. Acho para qualquer lugar. E na psicologia não é diferente. Acho ela muito pesada aqui, nosso termo em si. Então, Rogers usou essa palavra cliente para as pessoas que ele atendia. Então, por aí você imagina que ele não via o cliente como um ser que está com uma enfermidade, um ser doente, que ele está ali precisando de uma ajuda porque ele é doente ou ele está doente. Não, ele via o ser humano de outra forma.
Então, eu gosto muito de usar o termo que Rogers usou para definir o psicoterapeuta. Que nós, na verdade, nós somos um facilitador. Tá? Nós estamos ali com o cliente, nós somos um facilitador, alguém que vai ajudar ele a encontrar as respostas. Eu gosto muito do termo do Gotardo Caligares, né, daquele livro, Cartas ao Jovem Terapeuta, né, que é um psicanalista, mas, nossa, adoro muito, quando ele fala que nós, na verdade, também somos um companheiro de viagem do nosso cliente, né? Então, essas definições me deixam bastante motivados no trabalho com o cliente, porque eu estou vendo ali na minha frente, não estou vendo uma figura patológica. Eu estou vendo ali na minha frente apenas um ser humano. Um ser humano que ele tem em suas raízes várias essências, né? O ser humano que está na minha frente, que veio de uma crença, que veio de uma construção familiar diferente, de uma instituição, ou seja, é muito subjetivo. Não tem como eu dizer ali que o João, José e a Maria, que eu atendi 8, 9, 10 da manhã, tem a mesma essência, porque não tem. Os três podem estar com sintomas depressivos, mas isso, cada um dos três, tem uma origem diferente. Ele tem ele vem de uma viagem diferente para o meu consultório. Nenhum dos três são iguais. Seria muito difícil a gente conseguir escrever um livro que aponte tudo que a gente tem que fazer, porque quando a gente lesse esse livro e chegasse no consultório, falar, agora eu vou fazer tudo aquilo que está naquele livro, você ia se frustrar. Totalmente. Este livro não conseguiria, de forma alguma, te dizer o que você tem que fazer quando você está na frente de um ser humano. Então, isso é psicologia humanista, isso é terapia centrada no cliente. É o olhar. É o olhar que nós temos por ele. Tá? É o olhar. Todas as terapias funcionam. Todas. Todas. Tá? Já foi comprovado. Oi? Deixa eu só te interromper rapidinho. Claro. Queria colocar aqui que a Janaína Teixeira disse que o acolhimento e a empatia, assim como a escuta, são muito importantes nesse processo, né? É a forma, e aí eu entendo que é uma forma de acolher esse outro, de compreender esse outro na sua totalidade. E aí aproveito para fazer já uma pergunta que eu acho que faz sentido agora nesse momento. Danilo Pérez coloca aqui, então o objetivo do psicoterapeuta é apoiar o cliente de acordo com o seu crescimento, apoiar nesse sentido da percepção de realidade. E eu queria que você já intercalasse isso na sua fala, por favor. Ótimo. É Danilo, né? Isso, Danilo e a Janaína. Danilo, Janaína, olha, a pergunta de vocês é muito pertinente, porque eu percebo, então, que vocês estão no mesmo raciocínio que eu estou aqui, porque é onde eu ia chegar. Porque se você trabalha com as questões que o cliente traz, seja ele, igual eu falei para vocês, um momento dele se conhecer melhor, de querer crescer, ser uma melhor pessoa, quando você quer ser uma melhor pessoa, isso é sinônimo de crescimento. Crescimento foi o que Rogers trabalhou na psicologia humanista, quando ele falou que nós tínhamos uma capacidade de autoatualização. Você pode chamar também de autoatualizante, autorrealização, tá? Às vezes o termo confunde algumas pessoas, que alguns perguntam, então quer dizer que para Rogers a gente tem que se autorrealizar? Pessoal, que dia que nós vamos nos autorrealizar, né? Acho que nós nunca vamos nos realizar, né? Esse termo é muito complexo, né? Porque quando eu penso que eu vou me realizar, eu penso naquela música do Raul Seixas, dos anos 70, Ouro de Tolo, que eu vou ficar, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu não quero isso para o meu paciente. Eu não quero que ele espere a morte chegar, porque ele já conquistou tudo e ele se sente realizado. Acho que nós temos que realizar
especificamente em tudo que a gente faz, de planejamento, mas nunca se sentir realizado, não preciso fazer mais nada. Eu não preciso ser uma melhor pessoa, porque tudo que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Tenho já 10 netos, 10 filhos, e sou casado, e tenho o meu carro, e já andei o mundo inteiro, então, para mim, eu vou esperar a morte chegar. De forma alguma. Esse não é o modelo de cliente que Rogers queria dentro do consultório. Não com esse pensamento. Então, com isso, respondendo a pergunta dos participantes, essa tendência atualizante é o quê? É o crescimento, é quando a pessoa chega no nível de crescimento, que ela cresce em si. Então, a tarefa do psicoterapeuta, como ele é um facilitador, então ele é acompanhar, é apoiar o cliente nessa busca do crescimento. Então, realmente, a fala de vocês condiz com aquilo que a gente pensa em si, que é realmente nós temos um acompanhamento ali do cliente, né, nessas questões que ele traz. Então, e por aí vocês já vão mapeando aonde nós vamos chegar com essa psicopatologia dentro da psicologia humanista. Respondi, Braulio, eles têm alguma dúvida mais? Por enquanto, sim, Fausto, eu estou acompanhando aqui. Vou só te pedir, se possível, coloca no mudo aí o seu YouTube, desliga só o do YouTube, porque está dando um delay. Algumas pessoas estão identificando esse delay. Tá. Pronto. Se persistir, eu falo que eu desliga, porque eu acho o celular perto da... Tá, eu vou falando aqui. Tá. Mas é por aí mesmo. Obrigado, Fausto. Nada, não. Então, e aí, se vocês já, então, conheceram um pouco dessa psicologia humanista, falamos um pouco do termo que nós nos referimos à pessoa que está ali, a questão do cliente e tudo mais, então nós vamos pensar uma psicopatologia. O que é uma psicopatologia em si, né? Se você for analisar o termo psicopatologia, então seria uma patologia psicológica, né? Uma patologia que vem da psicologia, né? Que é o termo psicopatologia. A questão da psicopatologia, nós temos aí, né, o livro de classificações mentais, DSM, CID-10, são códigos, são categorias que nós estudamos. A psicologia humanista, ela se enfoca muito na fenomenologia, no existencialismo, né? Não vou entrar nisso agora, porque isso aí também daria muitas bifurcações e eu ia fugir da onde eu estou agora. Mas para vocês terem uma ideia, que a gente trabalha muito com o método da fenomenologia. Quem foi uma das pessoas grandes responsáveis pela psicopatologia, de uma forma geral, foi Jaspers, né? Que é uma grande referência aí da filologia. Foi Jaspers, aquele livro que a gente sempre leu, olha para você ver, isso já tudo começava. Autores como Binswanger também, né, deu uma grande importância, né, e outros autores aí que trabalham com a questão da psicopatologia em si. Aí tem alguns alunos que perguntam, tem um livro de psicopatologia para psicologia humanista, psicopatologia para psicanálise, psicopatologia para cognitivo, comportamental? Gente, não, psicopatologia é uma só. É um livro só. Não tem ela seguindo um referencial. A única coisa que vai diferir é o nosso olhar para aquela psicopatologia. É o nosso olhar que é diferente. A psicopatologia é uma só. Por exemplo, vamos pegar aí o carro-chefe, né, das psicopatologias, a depressão. E é assim, a gente percebe no Brasil aí a depressão, né, forte, indícios, muitas pessoas, né, pesquisas e tal. A depressão, os sintomas da depressão, o termo da depressão, é um só, é aquilo que a gente já conhece, né? Os tipos, né? Então, a depressão é uma só. Agora, o psicanalista vai olhar para a depressão de uma forma, o cognitivo comportamental para outra, e nós, da psicologia humanista, nós somos diferentes. Nós vamos olhar para ela de uma outra maneira.
A questão de você depressivo, estar depressivo, é muito distante. Quando eu digo que uma pessoa é depressiva, eu estou ali rotulando de uma forma tremenda. E quando eu digo que ela está depressiva, parece que é um estado situacional. Tem um estado em si. Aí vocês podem perguntar, Fausto, então não existe depressão na psicologia humanista? Hora nenhuma. Os psicólogos humanistas falam que não existe depressão. Como que não existe? Vocês nunca se depararam com uma pessoa com depressão? Como que é? A energia, a gente acredita, eu acredito muito em energia, né? Energia pesada, negativa. O olhar depressivo, né? O sorriso, os sintomas em si, né? Como a tristeza em vão, os aspectos. Inclusive, em alguma das questões, a gente até tem que encaminhar para a psiquiatria, né? Que ela não consiga fechar essa ferida sozinho, então a gente tem que, em alguns casos também, trabalhar com a farmacologia, né? Então, nós não estamos aqui para negar nada disso, estou negando nada disso. Só que o meu olhar, o olhar de um psicólogo humanista em frente a uma depressão, estou pegando a depressão, por exemplo, porque é mais visível para a gente entender tudo isso. O meu olhar para a depressão é diferente. Mas como? Né? Lembra que eu falei para vocês no início dessa palestra que eu vou olhar para o ser humano, eu vou olhar para a pessoa, eu vou olhar para o ser único que está ali na minha frente. Eu não vou olhar para a depressão. Meu cliente, entre aspas, não é a depressão. Então eu não vou no sintoma. Eu não vou lá nos sintomas, né? Estou atendendo no meu consultório, pessoa X, e ela traz consigo vários sintomas depressivos. Olha, porque tem clientes que já chegam no consultório falando, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho pânico, eu tenho isso. Eles chegam, tá? Eu não vou trabalhar lá os sintomas, as questões depressivas, para tentar, a partir de um livro de categorização, incluir ele num diagnóstico. Para ir ali, assim, começar a trabalhar o diagnóstico, tá? Como algumas abordagens fazem. Tá? O nosso modelo é diferente. Não estou dizendo que o modelo está errado de forma alguma. Todas as psicoterapias funcionam. Nós temos essa grande alegria de passar isso para vocês. Todas funcionam. Não pensem isso. Todas funcionam. Todas, só a metodologia delas são diferentes. O método de trabalhar é diferente, mas todas funcionam. Todas vão chegar no resultado que você busca. No nosso caso, oi. É só te interromper aqui, tem uma colocação da Camila. Antes disso, eu queria colocar que foi um desafio muito grande, né, para Carl Rogers, deixar de apresentar, né, e criar uma teoria psicopatológica, uma apresentação psicopatológica, né, e abster-se, né, de utilizar essas categorias. Eu acho interessante que a gente não atende a doença ou o sintoma, mas a gente atende a pessoa. E a Camila coloca aqui a pergunta, né, quais são os sintomas da depressão? E ela diz que entende que nós tenhamos diversos olhares em relação à depressão, e ela pergunta se existe um correto. E aí eu aproveito, a Catiúcia coloca, o professor Fausto, pode nos dar um exemplo de uma intervenção na terapia centrada na pessoa, no caso do paciente depressivo? E fica à vontade. Tá bom. A primeira, acho que foi a Camila que perguntou da questão dos sintomas. Olha, os sintomas depressivos, né? Eu acredito que quando você fala, tem várias teorias, parece que são até falam sobre os sintomas depressivos em si. Então, primeiramente, eu não chamo de depressão, eu chamo de sintomas depressivos em si. Porque se eu falo que é uma depressão, eu já estou automaticamente diagnosticando ela. E é o que eu não quero fazer. Por que eu não quero fazer isso? Camila e demais. Se eu carrego comigo
uma teoria que me fala que o ser está em construção, que ele está em crescimento, é muito difícil eu dar um diagnóstico para alguém que está em construção. Pense isso, por exemplo, numa construção civil, numa casa. Não tem como você falar que aquela casa é bonita ou feia se ela não está acabada, se ela não acabou. Então, não tem como você agir dessa forma, pensar dessa forma, se ainda não está pronta. Mesma coisa ao ser humano. Não tem como eu dar ele um diagnóstico se ele não está pronto, se ele está em construção ainda. Ele ainda é um processo de construção. Então, por aí, isso eu carrego comigo. Então, eu não posso chegar ali e falar que ele está com depressão. Então, ele está com sintomas depressivos. Sintomas depressivos, esses que nós entendemos aí como, né, essa ausência de humor, né, essa ausência de produtividade, a pessoa se isola, a pessoa começa a realmente se colocar para fora dela mesma, né, assim, não começa a se entender nesse processo. Só que nós temos que ter muito cuidado, porque tem pessoas que já chegaram no meu consultório falando que está com depressão. Quando eu fui fazer uma reflexão, fui fazer uma intervenção, ela não estava com nada de depressão. Ela tinha uma angústia. A angústia, pessoal, se confunde muito com depressão, porque quando a pessoa está com uma angústia mais sintomática, que é aquela angústia que realmente te provoca um certo desconforto, às vezes você fica tão para baixo que você acha que você está com depressão, mas você está com uma angústia profunda. Então, por isso que é complicado. Aí, senão, ele chega no meu consultório, estou com depressão, está com sintomas depressivos, tá, então vou trabalhar em cima da depressão com ela. E, na verdade, ela estava com angústia, não era nem depressão. Olha a dificuldade em si. Então, sintomas esses, né? A outra pergunta, como que eu trabalharia a depressão dentro do consultório? Assim, é claro que aqui não conseguimos dar uma dramatização do atendimento em si, difícil nesse âmbito aqui agora, até mesmo que o ser é único em si, mas pela questão digital, mais complicado. Mas, como que eu faria no processo de depressão? Como eu faço, né? Porque depressão aparece muito no consultório, pessoas com esse sintoma em si. O que eu faço com a depressão, pessoal? Na verdade, com a depressão eu não faço nada. Eu trabalho a pessoa. E você ignora a depressão? Não, eu não estou ignorando a depressão. A depressão não é meu foco. Meu foco é o indivíduo. Eu trabalhando com o indivíduo, eu vou trabalhar a depressão. Eu vou trabalhar muito mais coisas além que ela tem. Porque a depressão, se ela estiver mesmo com sintomas depressivos, desencadeia um tanto de coisa nela. Não só isso, porque aí abala a autoestima dela. Vocês concordam comigo? Abala o crescimento dela. Abala outros fatores na vida dela, as relações que ela tem com as pessoas. Então, é isso que eu vou trabalhar. Eu trabalhando a pessoa, eu estou trabalhando tudo isso que esses sintomas depressivos estão causando nesse indivíduo. Então, eu vou trabalhar com ela em si. E por que olha, eu estava pensando esses dias, por que é tão eficaz a psicoterapia, né? Sendo de uma pessoa que está ali, uma pessoa estranha, uma pessoa imparcial, né? Por que ela funciona tanto? Pessoal, as pessoas têm medo de magoar as pessoas que amam, né? E deixá-las preocupadas. Uma vez que um filho chegar na mãe e falar, olha, eu estou tentando suicídio, eu não estou bem, eu estou assim. Essa pessoa se preocupa com a reação daquela pessoa que ela ama, no caso, um pai, uma mãe, né? Então, na psicoterapia, ela ali naquele momento, ela não está preocupada em me magoar, porque para ela eu sou um ser profissional. Eu sou uma pessoa que estou ali preparada para ouvi-la na sua demanda. Por isso que funciona tanto, porque naquele momento ela vai sentir o quê? Que eu sou um ser que não vou julgá-la. Eu não vou dizer que ela não precisa passar por isso, ela tem tudo na vida. Na verdade, ninguém tem tudo na vida. Mas é uma coisa que a gente ouve muito das pessoas, né? Que nós temos tudo na vida, a gente não tem. Então, é um momento que a gente pode, de certa forma, discernir isso para a pessoa em si. Quando eu escrevi meu livro Suicídio, esse aqui, foi o primeiro, Carreira, Suicídio e suas interfaces,
O meu capítulo aqui fala da imagem corporal a partir da abordagem centrada na pessoa. As pessoas que não se aceitam da forma que são e procuram o suicídio. E o que é o suicídio? Suicídio é uma patologia? Não. Quem falou isso para vocês? O suicídio é uma alternativa. Para se chegar ao suicídio, ela tem que ter passado por várias coisas na sua vida. E uma que eu conceituo, que é o sofrimento psíquico. As pessoas que chegam a ter esse momento depressivo, que buscam o suicídio, na verdade, nós temos que entender do sofrimento humano. É ali que eu tenho que trabalhar, para ele não chegar aqui. E procurar um sentido para a vida dele. Né? No momento que ele busca um sentido para a vida dele, né, então a gente pode entender realmente que o suicídio, para ele, naquele momento, estava sendo uma alternativa. Uma alternativa para fugir do sentido de existência dele. Né? Então, é uma das questões relevantes que a gente percebe dentro deste campo. Né? Então, se eu falo de psicopatologia, eu falo de que eu tenho o que dentro dessa questão da psicopatologia. Os livros que trazem isso, DSM, classificações, por mais que são pesquisas mundiais e que são, de fato, trabalhadas por outros colegas de profissão, mas para mim, no consultório, ele vai ser um livro. Ele vai ser um livro, né? Que eu vou ampará-lo quando necessitá-lo, mas é um livro. Eu vou olhar para a pessoa que está ali, com aqueles sintomas depressivos. Né? Então, o meu foco não vai ser no comportamento, não vai ser no sintoma, vai ser na pessoa. E quando eu digo que é na pessoa, eu digo que é na relação. Aí eu acredito que vocês pensam, nossa, mas e dá certo? Eu falei assim, nossa, é surpreendente o que nós temos de melhoras dos nossos pacientes no consultório. Foi formidável. Tem pessoas que carregam essa bandeira da psicologia humanista há anos no Brasil, tá? Cito agora pessoas que são maravilhosas nisso, como Adriano Holanda, como Mauro Matuzzi, como a Márcia Tassinari, no Rio de Janeiro. Tem pessoas que trabalham com essa psicologia humanista há muito tempo, e vários outros, desculpa, ficaria aqui horas nomeando pessoas, que têm experiências gratificantes há muito com isso, de muito tempo. E você pode trabalhar, o que o Rogers falava, gente? Diferentemente de outras questões, eu trabalho com uma pessoa considerada, entre aspas, normal, que não tem nenhuma vertente de psicopatologia, ou psicótico, da mesma forma. A linha de raciocínio, o olhar, é o mesmo. Porque o psicótico, ele vive também no mundo dele. Ele vive num mundo paralelo dele. Né? Então, você também consegue trabalhar com a abordagem centrada na pessoa, na saúde pública, tá? Na saúde mental, tá? Às vezes as pessoas perguntam se isso se eu consigo trabalhar, com certeza. Tá? A psicologia hospitalar, para quem gosta, então, nossa, como a gente trabalha muito com essa questão do existencialismo, então, tem grandes teóricos que trabalham com isso há muito tempo, né, propriamente o Camon, e que trabalham com essa questão humanista existencial, também na psicologia hospitalar, ela tem uma eficácia muito grande. Porque imagine isso lá na psicologia hospitalar em si. Pessoas, por exemplo, pessoas que estão já numa fase terminal da sua vida em si, elas começam então a dar sentido a outra coisa, né? O que é o sentido de morte para ela em si. Então, que os psicólogos também humanistas existenciais começam a trabalhar dentro do consultório. Então, Fausto. Oi. Desculpa, licença. Tem duas colocações aqui. Primeiro, eu queria só perguntar para todos e todas se está tendo um eco aí, um delay, se vocês conseguem. Algumas pessoas têm queixado aqui, particular no privado, sobre algum tipo de microfone, algum tipo de som. Como é que está isso? Se possível colocar.
E aí, enquanto isso, eu vou colocar dois questionamentos aqui. Um, você já começou a responder, Danilo, que é a questão da esquizofrenia. Acho que está... essa pergunta também do Danilo, desculpa, Fausto. Acho que está dentro dessa ideia de que a gente não trata aí a psicopatologia, a doença, mas a pessoa dentro da sua possibilidade. E aí a Ellen traz que uma colocação, professor, o processo de autodesenvolvimento não vai partir, então, da correção da patologia, mas sim do potencial de crescimento do cliente. E outra colocação é que a Marise coloca como a psicologia humanista institula o crescimento sem introduzir um conceito do próprio terapeuta e sim do cliente. Como é que ele pode provocar esse processo de intervenção sem que ele parta aí, eu estou entendendo assim, né, Marisa, sem que ele parta dos próprios pressupostos para acessar a realidade ou a lógica do cliente. Por enquanto, aí eu vou só anotar aqui que o Tius também fez uma colocação, agora eu coloco isso. Fausto. Tá bom. Que bom, são perguntas, assim, realmente que estão bem na linha do que eu estou falando mesmo, né? Muito interessante aí. Estou vendo que vocês estão conseguindo acompanhar bem aí. Quando você... Só desculpa de novo, Fausto, desculpa. É porque responderam aqui que continua com eco. Só verifica se o seu YouTube, sua página do YouTube, está com o som ligado. Tá. Se você... Braulio, ele está desligado. Deixa eu ver aqui. Logo no início, quando eu estava apresentando você, eu deixei o meu ligado e eu estava me escutando falando, né? Com um pouquinho de atraso, com delay. Agora... E eu saí também do WhatsApp Web, talvez possa ser isso, né? As pessoas vão mandando. Ah, sim, porque a Lili colocou agora que melhorou. E aí Melhorou? vocês vão me falando aqui, porque aí a gente dá continuidade. Enquanto isso, aí já emenda aí no seu posicionamento, a Catiúcia vai colocar assim, para Roger, viver a vida plena significa conquistar a autoconfiança. Como tratar a autoconfiança do paciente em um estado de sofrimento? E aí eu já queria emendar, já que eu não te interrompo mais, o Rogers fala dessa capacidade autoformativa, né? E você colocou inicialmente da questão da atualização. Nós temos esse potencial, essa capacidade para atualização. Seria nesse foco, nesse componente da autoformação, o principal foco aí da terapia humanista rogeriana? Sim, Braulio. Porque o que acontece? O próprio Rogers, quando ele mencionou que o ser humano ele tem uma capacidade inata de se autorrealizar, quando eu falo autorrealizar, a questão de crescimento, e quando ele mencionou num congresso, inclusive no Brasil, em 77, que o homem é arquiteto dele mesmo, né? Ele mesmo se constrói, ele mesmo se destrói, e claro que essa frase ele trouxe muito ali do modelo do existencialismo. Nietzsche já falava isso em outras palavras há muito tempo, né? No seu livro. Então, ele trouxe essa roupagem, né? E quando ele se depara no atendimento, né? Teve uma pergunta aí que me perguntou da questão da patologia. Você repete ela para mim, por favor? Acho que foi a primeira aí. Da patologia? Deixa eu verificar aqui. A Catiúcia pergunta, né, como que a abordagem humanista vai tratar a esquizofrenia, né, qual olhar para esse paciente. Também tem a questão do autodesenvolvimento, né, o desenvolvimento a partir não da patologia, mas do potencial de crescimento, seria isso? Essas duas colocações. Isso. Acho que tem a ver um pouco com aquilo que você colocou, né, a ideia de trabalhar a pessoa, né, e todo o seu potencial. A esquizofrenia ou a depressão, eu vou trabalhar da mesma forma, né? Porque o Rogers menciona que você vai trabalhar da mesma forma o sujeito, embora ela apresente um dado ou outro, né? Propriamente na esquizofrenia, nós sabemos que eles têm as suas limitações. Então, nós também temos que ter essa convicção, aí que entra a minha empatia, eu tenho que entender o mundo dele,
entender o mundo que ele vive, o mundo que ele habita. Porque para eu habitar o mundo dele, eu tenho que entender ele, o mundo dele. Então, eu entendendo esse mundo dele, eu vou habitar no mundo dele e vou trabalhar com ele essa esquizofrenia. Mas o processo, a metodologia é a mesma em si. Eu vou trabalhar a realidade que ele vive. E quem de nós, aí agora eu vou pôr mais pimenta nessa coisa aí, vocês pediram. E será que os normais somos nós mesmos e eles são os esquizofrênicos? Já pensaram isso? Um professor meu, nosso, né, inclusive, né, Braulio? O Silvério Carvalho sempre plantava isso pra gente, assim, a gente ia embora angustiado, né? Será que nós, então, nesse ponto, né, vamos fazer uma metáfora disso, né? Quando eu me deparo com uma pessoa com a esquizofrenia, ela tem uma psicopatologia e tudo mais, eu vou trabalhar com ela. Se eu tiver a noção de que eu sou normal e ela não é uma pessoa, entre aspas, normal, como que eu vou conseguir trabalhar com ela empatia? Como que eu vou conseguir trabalhar com ela congruência? Porque para a Rogers, na terapia centrada do cliente, eu não sou considerado que eu sou melhor do que ela. Eu preciso ter o quê? Uma congruência para trabalhar com ela. Eu preciso ser verdadeiro. Então, olha para você ver onde que isso chega. Né? Onde que isso chega se você tiver esse entendimento com ele? Entendimento que ele é, entre aspas, inferior a você. Isso não tem na terapia centrada no cliente. Né? Então, o olhar nosso é muito diferente para trabalhar até o aspecto da esquizofrenia na saúde mental e tudo mais, que é onde ocorre mais esse tipo de demanda. E quando, olha para você ver, não é o terapeuta que dirige a terapia. É centrado no cliente. É ele que dirige o processo. Ou seja, quem dá alta? Sou eu ou sou ele? É ele. Ele que tem que entender, porque quando o Rogers falou que ele tem uma autoatualização, o que é auto? Ele. Então, ele tem potencial para aquilo. Eu apenas estou acompanhando ele na sua evolução. Acompanhando ele na sua evolução, eu respondo a pergunta de uma aluna aí que perguntou da psicopatologia em si. Eu estou trabalhando com ela? Eu estou e muito. Porque quando eu trabalho com o cliente, eu estou indo na fonte. Eu estou indo na fonte, aonde que está desencadeando esses processos psicopatológicos. Então, eu vou lá na fonte. Então, quando eu vou na fonte, com certeza, eu estou indo de maneira como a gente chama de todo. Eu estou trabalhando todo com o cliente. Eu não estou trabalhando partes isoladas. Então, essa é uma das questões que nós trabalhamos lá, porque dá esse enfoque. E quando, de uma outra pergunta aí, quando eu trabalho ele no processo de potencializá-lo, né, este crescimento dele vai partir do quê? Daquilo que nós vamos trabalhando sessão a sessão do cliente. Então, ele dirige, ele vai sentir, nossa, agora eu acho que eu estou bem porque eu consegui aquilo que eu vim buscar. Então, o interessante para nós, nesse ponto, é entender que o que ele veio buscar, na verdade, nos primeiros momentos da terapia, inclusive, nem ele possa ter discernimento do que ele veio buscar. Porque eu não quero que ele busque um conceito para mim ali. Eu estou aqui porque eu tenho isso, eu estou aqui porque eu estou sentindo isso. Isso não é o mais importante. O mais importante é que ele esteja ali no momento dele se autoatualizar, buscar o seu crescimento, porque ele tem potencial para isso. Ele precisa apenas que as ideias sejam proferidas de uma maneira como um quebra-cabeça, a gente conseguir realmente colocar as peças nos lugares certos. Mas eu fazendo isso com ele, nós fazendo esse processo, nós estaremos cuidando não só da parte da psicopatologia, como de outras do desenvolvimento dele. Aí que nós partimos dessa ideia. Porque aí ele vem nessa fase do desenvolvimento dele. Porque não é só trabalhar a doença, entre aspas.
se você não trabalhar a evolução dele e o desenvolvimento dele perante essa doença. Então, por isso que nós podemos chamar essa terapia uma terapia do crescimento. Terapia do crescimento. Né? Então, essa é a maior mensagem que a psicologia humanista pode trazer da psicopatologia. Tá? É trabalhar com o cliente naquilo que ele traz e naquilo que ele acredita ser naquele momento em si. Para você, no momento que você está trabalhando com ele, ele possa enxergar isso. Olha, o Rogers falou uma coisa muito interessante. Falou que quanto mais eu me aceito, mais eu mudo. Olha que paradoxo magnífico. Vocês já pensaram isso? Olha, vamos fazer essa leitura de novo. Quanto mais eu me aceito, mais eu mudo. Por quê? Porque quanto mais o cliente se aceitar da forma que é, quanto mais ele entender quem ele é, ele vai entender que ele precisa mudar alguma coisa, porque ele não quer melhorar, ele não quer ser uma melhor pessoa, ele não quer despertar no outro um sentimento também. A gente pode estar trabalhando questões amorosas, fraternas. No último livro agora, saiu ontem, gente, Atualidades em Psicoterapia Fenomenológica Existencial, eu falo sobre o amor, as noções do amor no consultório. A maioria das pessoas que trabalham no consultório vem com demandas do amor. E amor é psicopatologia? De forma alguma, amor é um sentimento. O amor não pode se definir, talvez essa seja a sua melhor definição. Eu começo com essa palavra do Matias Aires aí, antiga, nesse capítulo. Esse capítulo que eu fiz com a Daniela Darabas, uma psicóloga. Então, o que isso eu estou tentando que vocês entendam que, por exemplo, quando eu trato ali do amor em si, qual que é esse amor? É um amor que eu entendo? Ou é um amor que ele entende? Porque eu entendo um tipo de amor. E ele entende de outro. E quando eu falo amor, eu falo amplo. Aqui eu falo de estudo. Não é só o amor de casal, é um amor pela mãe, um amor pela família, é o amor por si próprio, é o amor pelo trabalho. Então, na mesma coisa, quando ele traz, por exemplo, uma ansiedade, que é um termo hoje que nós trabalhamos muito também no consultório, acredito por todos os colegas que estão assistindo, né? As pessoas estão muito ansiosas, ainda mais nesse momento agora, né, pessoal? Muito ansiosas com como que tudo isso vai acabar. Eu entendo a minha ansiedade do meu ponto de vista, mas não é esse que é o necessário aqui, porque eu tenho que fazer uma redução fenomenológica. Eu tenho que me abstrair de todas as crenças e tudo que eu julgo que seja da ansiedade para entender a ansiedade dele. Porque senão eu nunca vou entender a ansiedade que ele está passando. E no momento que eu entendo a ansiedade que ele traz, então quando eu vou trabalhar com ele, ele vai conseguir descarregar essas potencialidades e conseguir eliminar essa ansiedade que ele traz. Ou reduzir, que é um processo longo. Uma das perguntas que eu nunca sei responder é quando ou um familiar ou a própria pessoa me fala no consultório. Fausto, quanto tempo eu vou ficar aqui? Não sei. Eu não consigo colocar um tempo. Eu não tenho um cronograma para dizer, porque cada ser é único. Cada um vai reagir de uma forma. Tem pessoas que vão ficar 10 anos, outros um mês, outros o resto da vida. Ou seja, eu não sei quanto tempo ele vai ficar lá. É uma pergunta que eu não sei responder. Só essa pergunta que a gente não sabe responder, para eles já causa uma ansiedade. Que a gente trabalha isso no consultório. Porque ele não sabe quanto tempo vai ficar lá. Sim? É uma colocação aqui da Catiúcia, um pouco do que você vem trazendo, a questão dessa autoaceitação, né, aceitação incondicional. Eu lembro do professor Silvério trazer isso um pouco, acho que se não me engano, vem um pouco do Heidegger, falando que, e aí eu traduzindo, né, eu coloco isso numa frase quando eu trabalho com os alunos, tudo que é, e só o que é, muda. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante de olhar a nossa existência, né, nós não somos, nós estamos sendo. Mas é muito importante a gente entender que partir do ponto de autoaceitação incondicional para que a gente possa promover mudança. E aí ela traz essa questão do conceito. E aí o Vicente traz aqui, o humanismo trabalha o presente da pessoa, pois ele é
o que é hoje. E aí, tendo essa perspectiva que ele ainda está sendo, não o passado nem o futuro. Queria saber como ajudar na terapia alguém que faz ou traz muitas queixas sobre situações passadas, e talvez essa seja aí uma questão sintomática e associada aos quadros de depressão. Então, ele quer perguntar isso, né, como é que nós podemos gerar essa atualização, né, disso que vem sendo trazido para o consultório. Vicente, me corrija se eu estou entendendo errado a sua pergunta. E aí a Janaína coloca, né, porque a questão dessa atualização só tem como mudar algo que realmente existe para nós, e ela complementa, verdade, mediante o processo de ajuda, o cliente se envolve, explora onde está, compreende onde quer chegar e age para chegar lá. Então essas são duas colocações aqui, o Vicente disse que é um pouco sobre isso mesmo. E aí acho que explora um pouquinho mais essa questão da aceitação incondicional, por favor, fique à vontade. Sim. O Vicente falou uma coisa interessante aí, que é o aqui e agora, né, o presente. E há uma grande polêmica, né? Passado, presente, futuro. Se a gente tem uma raiz na fenomenologia, a gente vai falar isso, uma coisa que o Silvério sempre falava e deixava muita gente angustiado, né, Braulio? E outros profissionais que a gente trabalha têm a mesma compreensão. O passado não existe mais. O futuro não existe, né? O que de fato fica para a gente do passado é o quê? A lembrança. Porque o passado, onde está o passado hoje, né? Então, o que a psicologia humanista traz muito é que não é para a gente entender o presente, a gente tem que entender o passado, mas para a gente entender o passado dele, a gente tem que entender o presente. É o contrário, faltando que ser polêmico, né? Ou seja, para a psicologia humanista, eu pego aquelas lembranças passadas que ele tem e as projeções futuras, porque são projeções, futuro não existe ainda. Futuro vai ser daqui a 1 minuto, aí ele vai existir, aí não é mais futuro, é presente, né? Então são projeções futuras. Então eu vou pegar as minhas lembranças do passado, minhas projeções futuras e trabalhar no momento atual. Como? Olha só, Vicente e demais. O que no modelo presente agora no aqui e agora aqui, o que lá atrás, suas lembranças passadas, está ocasionando agora em você aqui algum desconforto? E o que lá nas suas projeções futuras está desencadeando agora para você no momento presente? Às vezes, olha, a gente atende muitos estudantes que estão prestando vestibular e a ansiedade deles, eles só pensam no futuro, eles só pensam na prova, só pensam em ser aprovado no vestibular. Enquanto eles estiverem pensando só lá, eles não vão conseguir entender o processo aqui. Porque se ele viver só no futuro e não experienciar o presente, ele não vai conseguir. Porque se ele não experienciar o que ele tem que fazer aqui para conseguir a sua projeção futura, se ele não andar aqui no momento presente, ele não vai conseguir ir lá. Se a pessoa que só vive, tem pessoas, né, gente, a gente até fala, vive muito do passado, né? Só das lembranças, porque eu era assim, no meu tempo eu era assim, nossa, no meu tempo não tinha isso, no meu tempo não tinha aquilo. Se ela viver com essa fala também, nós não vamos conseguir trabalhar o que ela vem buscar, porque ela tem que entender que o que para ela, de fato, essas lembranças passadas estão ocasionando hoje para elas. Um belo exemplo. Ela pode estar revoltada do mundo contemporâneo, do mundo atual, porque ela viveu anteriormente um outro tipo de realidade. Só que enquanto ela não entender que há mudanças gradativas na sociedade, que há mudanças... Olha, por exemplo, um exemplo. Já atendi uma mãe de família que fala, eu não consigo entender, porque no meu tempo, eu chegava às 8 horas da noite em casa, porque meu pai não deixava eu sair. Hoje o meu filho quer sair 10 e chegar no outro dia. Se eu não trabalhar com ela de que o tempo é outro, e nós estamos no modelo presente, ela não vai entender o desconforto, o sofrimento que está sendo ocasionado para ela, em pensar de que ela gostaria que o filho tivesse o mesmo comportamento que ela teve há 100 anos atrás.
Se isso ficou lá, se isso ficar lá, você voltar só lá, você não vai trabalhar o momento presente dela. Então, este é o momento presente, é o que nós chamamos do aqui e agora. O aqui e agora tem componentes do passado, tem componentes do futuro, mas vivendo no momento presente, é no aqui e agora. O que de fato isso está desconfortando agora? É isso. Porque, de fato, o cliente traz a você só aquele que está incomodando. Aquele que mais incomoda ele é o que vem à tona na terapia. Possa ser que não venha na primeira sessão, não venha na segunda. Pessoal, tive paciente com 1 ano para me contar a coisa que seria a chave de tudo que ele estava sentindo. Ele sempre mencionava para mim, eu nunca consegui elaborar isso comigo, agora que eu consegui, depois de 1 ano, e agora eu consegui falar para você. Então, isso também acontece, de fato. E acho que a pergunta da Katiuska, que vem falar muito dessa aceitação positiva incondicional, eu me lembro muito de uma música do Renato Russo, do Legião Urbana, quando ele fala que a gente tem que amar as pessoas como elas são, pais e filhos, né? Vamos trazer isso metaforicamente para a clínica, né? Ou seja, eu tenho que aceitar o meu cliente da forma que ele é. Aceitação não quer dizer concordar. Eu não vou concordar nunca se o meu cliente falar que ele quer suicídio. Tanto que quando vem suicídio tem outros protocolos bem diferentes, né? Você tem que acionar a família e tudo mais, a psiquiatria. Tem outros protocolos. Não é o tema aqui hoje, né? Pode ser um tema que a gente pode trabalhar outro dia. Mas eu não aceitar não é concordar com o que ela diz, mas é aceitar aquilo que ela traz como sendo de relevância para ela, sem julgar. Porque o que as pessoas fazem, as pessoas do seu meio, é que quando você traz uma coisa sua, elas vão colocar o ponto de vista delas, o julgamento disso que você fala. Então, o nosso trabalho na psicologia humanista é excluir os julgamentos e trazer ela para o ambiente do set terapêutico, para ela entender que ali tem uma pessoa que aceita a forma que ela é, mas que busca com ela as melhores soluções para isso. Porque tem alguém ali do outro lado que acredita que ela tem potencial para isso. Como, diferentemente de pessoas que não acreditam. Quantas das vezes eu atendi mulheres no meu consultório que falavam que o marido não acreditava nelas, que achava que elas eram apenas uma dona de casa, que não via potencial nela. Então, a psicoterapia, essa facilitação das ideias, possa ajudar esse tipo de pessoa a entender que cadê o sentimento, cadê o amor próprio? Quem eu sou nessa relação? Sou eu ou sou ele? Aceitando essa questão e trabalhando para ela esse amor próprio, nesse exemplo, ela vai estar trabalhando muitos aspectos da vida dela. Não só apenas a depressão, que para ela, na cabeça dela, ela foi lá tratar. Eu vim cá tratar uma depressão, porque eu tenho esse problema com meu cônjuge, tal. Então, eu vou estar trabalhando outros aspectos que são ocasionados por um sintoma depressivo. Olha só nesse caso, a falta de amor próprio. Né? Então, olha para você onde que a gente chega com esse tipo de psicoterapia. Né? Pessoal, eu sou muito apaixonado na psicologia humanista, então, às vezes, eu reflito coisas e vou lá, venho aqui, tá? Mas é porque eu vejo que funciona no consultório todo dia. Eu sou prova que isso funciona. Rogers, quando montou a teoria, ele montou baseado na sua experiência clínica. Tá? E o que o Rogers fala? Que você se define a partir da sua própria experiência. Se eu dizer para vocês, e aí, pessoal, o casamento é bom? Alguns vão falar não é, outros vão falar que são. Aqueles que falar que não é, talvez não tenham um prazer, uma experiência gratificante no casamento. Então, as pessoas trazem aquilo que elas experienciam.
e de uma maneira consciente. Né? Brau, você falou. Sim, é uma provocação aqui, alguma coisa para a gente poder pensar um pouco. O William traz uma afirmativa, né, que parte da compreensão que ele tem do humanismo e do existencialismo. Ele coloca, né, na minha humilde opinião, posso estar errado, mas o humanismo minimiza a responsabilidade do sujeito em relação às suas escolhas, que é uma perspectiva diferente aí do existencialismo, segundo ele. Segundo ele, ainda o homem é mau para o humanismo, o homem é mau porque o meio o frustrou, enquanto para o existencialismo, o homem é mau porque escolheu ser mau. E aí por isso que eu falo com uma provocação, porque essa aproximação entre a psicologia humanista e o humanismo, na verdade, e o existencialismo acaba sendo um desafio. Até o professor Franklin traz essa questão, porque ele fala, quando se coloca a questão do humanismo, muitas vezes se refere ao humanismo, a primeira apresentação desse humanismo, né, que coloca o ser humano no centro de tudo e que acaba por receber todas essas influências, enquanto o existencialismo coloca esse homem jogado aí. Queria que você trabalhasse um pouco essa questão aí, que é um pouco... por isso que eu falei que é um desafio aí, uma provocação. Tem diferenças aí, você consegue avaliar essa diferença na perspectiva de como o humanismo e o existencialismo pensa a questão da responsabilidade, como Sartre colocou, né? Nós somos livres e, portanto, escravos dessa liberdade e, por consequência, responsáveis pela nossa existência. Como é que se dá essa relação entre humanismo e existencialismo para falar aí de responsabilidade, atribuição de responsabilidade? E depois eu falo, a Catiúcia disse que é o contrário, né? Ela contesta a colocação do William, só para a gente fazer essa provocação, falando que o Rogers, para se ter uma vida plena, né, é necessário assumir as responsabilidades das nossas escolhas, e um pouco do que Sartre coloca aí no existencialismo. Então fica a provocação aí, fica à vontade. Sim. Tiago, parabéns pela colocação, porque... William. É o William? Desculpa. Quando a gente vai dar a disciplina, teoria humanista, filosofia existencial, né? E tem algumas questões no humanismo e no existencialismo que se diferem. E olha que paradoxo, e elas trabalham juntos dentro do consultório. Então é uma provocação mesmo, assim, no sentido de que, poxa, como que isso tudo funciona lá dentro, né? Mas só para a gente entender um pouco essas diferenças que tem, assim, claro, né, vou falar, assim, de algumas questões conceituais ali da diferença, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo falando sobre todas as questões que envolvem, porque são dois tipos de vertentes. Uma coisa que ele falou, ele está corretíssimo na colocação dele, tá? Os humanistas, eles têm uma roupagem mais otimista e os existencialistas mais pessimistas. Isso é fato. Por quê? Enquanto os humanistas falam que nós, enquanto tivermos em condições favoráveis, nós temos a grande facilidade em escolher as melhores coisas para si. Né? Já o existencialismo, de uma forma geral, menciona de que nós precisamos encontrar em nós, né, essas potencialidades. Elas não estão igual inata no humanismo em si. Para eles chamaram até essas potencialidades de outra coisa, possibilidades. Então, quanto eu tiver possibilidades, vai acontecer. Enquanto eu não tiver, então é uma visão mais humanista. E olha, se difere, uma é uma questão mais de possibilidades, do existencialismo, e outro do humanismo de potencialidades. Isso é uma coisa que elas se diferem. Né? Elas se juntam na concepção de homem, porque todas as duas têm uma valorização em prol do homem. Então, aí elas se unem, ou seja, elas aceitam as diferenças que elas têm no seu corpo teórico
em prol de um bem maior, que é o ser humano. Roger pegou muita coisa de Sartre, viu, Braulio? Muita coisa. Ele gostava muito de Sartre, que eu percebo nessa questão das escolhas em si, dessa construção, né? Dessa liberdade, né? Então, ele acredito que ele... O Roger não era filósofo, né, gente? Ele não era filósofo, ele era um psicólogo mesmo. Mas ele teve essa influência em si. Não só disso, de várias outras coisas, né? Então, a diferença disso tudo dentro do consultório é onde nós temos que trabalhar as diferenças carregadas por cada teoria em prol de um bem maior, que é o ser humano. Que é, na visão das duas teorias, na visão deles, é o nosso bem maior, é o ser humano. Então, é trabalhar com ele em si. Me lembro muito também de uma questão existencialista em si, e se você for ler alguns teóricos do existencial, né, então muitas têm essa questão mais pessimista do ser humano, né? Enquanto ele não encontrar uma possibilidade para a vida dele, ele pode ter uma vida totalmente, de uma forma mais desregulada, se a gente pode chamar assim. E o humanismo menciona que quando ele tem potencialidade, então ele apenas precisa aperfeiçoar aí, né? O Roger falava que o homem, ele é bom de natureza, ele é um homem bom na sua natureza, e que as questões, o ambiente, né, isso vai mudando ele, de acordo com o que ele vai vivenciando, experienciando. Então, é uma das grandes nuances que cada teoria menciona, né? E com isso, a gente pode, realmente, a pergunta é magnífica, a gente pode entender que, aí eu penso por esse lado, uma opinião do Fausto, né, que nós temos que pegar, já que elas se conversam, o que tem de melhor nelas para trabalhar o ser humano. Então eu penso dessa forma, porque a fenomenologia e o existencialismo humanista se conversam. São três coisas totalmente diferentes, mas elas conseguem sentar numa mesa de um restaurante e ter uma boa refeição. Cada uma tem sua particularidade, cada uma tem sua forma de trabalho em si. São coisas diferentes, né? Mas, neste momento, você como psicoterapeuta, já que elas se conversam, pegue o que é de melhor delas em prol do ser humano. Isso, para mim, é o que é o mais eficaz para se entender de clínica, né? Para entender de intervenção psicoterápica, lá na hora da intervenção, né? Que é o nosso objetivo aqui, falar de psicologia clínica, falar de psicopatologia, falar de intervenção psicoterápica, né? Braulio? Causou alguma coisa aí, ou... Oi, Fausto. Tem outra colocação também. A nossa professora Daniela é também psiquiatra infantil, e ela disse que é muito frequente a literatura trazer o TCC, né, terapia comportamental cognitiva, como linha de frente para a mudança de comportamento de crianças. Ouvindo você falando, Fausto, ela percebe que há muitas semelhanças entre essa perspectiva, e aí eu acho que tem um pouco a ver com a forma que você colocou, né, a terapia centrada na pessoa, a abordagem centrada na pessoa é uma atitude. Ela coloca isso, que tudo que ela está ouvindo tem muita semelhança com o que a literatura traz desse trabalho com as crianças. Ela gostaria de saber como que o humanismo trabalha essas mudanças na infância. Sim. Como que nós podemos... Eu atendo muita criança e é muito gratificante falar de criança, porque quando nós falamos da questão da criança, muita gente aponta, olha, o problema não é da criança, é dos pais. Ou seja, não é que é só dos pais, é só da criança. Quando há uma falta de estrutura que a criança vem ao nosso consultório, a gente tem que analisar todo o contexto que ela vive. Quem faz parte da instituição que ela vive?
Na maioria dos casos, claro, são os pais, às vezes são pais separados e tudo mais. Então, quando eu trabalho com a criança, não tem como eu trabalhar com a criança se os pais não aderirem ao processo. Porque não adianta eu trabalhar uma questão de intervenção com a criança, sendo que os pais não vão agir daquela forma que deveriam agir com a criança, para que o meu trabalho flua. Na maioria dos casos, é essencial que os pais também passem pela terapia, né? Uma grande maioria dos casos, para eles compreenderem o processo, né? Eles compreenderem como melhor trabalhar com os filhos. Mas, juntamente na psicoterapia infantil, a gente trabalha com a ludoterapia, né, que nós sabemos que é trabalhar com a criança. E a criança, geralmente, a criança não fala de igual para você. Ela não vai chegar lá na sua poltrona, sentar e falar de tudo da vida dela. Isso é impossível. A criança, ela fala de uma maneira lúdica. Então, para falar com a criança, eu preciso falar com ela utilizando instrumentos. Seja brinquedos, seja desenhos, seja uma forma de arte onde ela possa transcrever para a arte, para o brincar, o que ela quer me dizer. Porque eu preciso entrar no mundo dela. No mundo dela. Aí uma das grandes diferenças do nosso modelo de intervenção com o modelo cognitivo-comportamental é que nós não estamos criando condições para que aquilo ocorra, né? Como em outros modelos de intervenção, né? Com várias questões que vocês conhecem, reforço, punição e outras questões. Nós estamos criando que, para o Rogers, a criança não deveria ter uma condição para fazer algo. Eu não poderia, por exemplo, comporte-se agora na sua escola porque você vai ter um ganho, alguma coisa em si. Então, se eu trabalho com a consideração positiva incondicional, eu não posso criar condições para que ela traga aquilo que tem que ser trabalhado. Então, de certa forma, eu não vou agir sobre o comportamento que ela está emitindo, e sim sobre a pessoa, sobre a criança. Então, eu trabalho na questão da personalidade, do caráter, daquilo tudo que ela traz. Então, é um outro tipo de metodologia, né? E essa atitude que ela vai desencadear, que ela vai mostrar, vai partir dela, no momento que ela consegue enxergar isso na relação. E a criança, ela consegue, tá? A criança, ela é muito inteligente. Ela realmente consegue adentrar a isso. Claro, pelas vias que nós temos que usar, que são as vias lúdicas em si. Quando nós trabalhamos essas questões com a criança, aí quem que tem que ter um papel fundamental? Os educadores, as referências. E quem são? Os pais. Então, eles têm que estar nesse processo também. Então, quando nós vamos orientar os pais, a gente tem que orientar eles, é não colocar a culpa neles, que tudo está acontecendo a eles, não é isso. Nós temos que trazer também os pais para o processo, trazer eles para o nosso time. Ali, nós formamos um time para trabalhar com as crianças. É um time. Então, nós precisamos agilizar com eles tudo aquilo que está acontecendo. E alguns dos casos, quando eles não conseguem, quando eles se sentem realmente frustrados com isso tudo, a terapia para eles funciona também muito bem para eles entenderem o processo. Eles fazem com outro profissional e tudo mais, como vocês sabem. Mas é muito interessante essas questões para vocês entenderem que trabalhar com a criança, você tem que entender que a criança também ela tem que fazer parte do processo. Por exemplo, a criança não pode se sentir traída também por você. Ela não pode, depois de uma hora ou outra, saber, meus pais foram ao seu consultório, né, você conversou com eles, né, você nem me avisou que eles viriam aqui, eles te cobram isso, e eles estão em razão. A criança na casa dela, como que ela vive? Ela chega perto dos pais, os pais estão conversando um assunto sério, vai para o seu quarto. A criança chega na sala, os pais estão conversando algum assunto, os pais param de falar. A criança já se sente isolada nesse momento, ela se sente, né, que ela não é importante.
Às vezes o pai está falando alguma coisa com alguém, a criança chega, pai, mãe, e não dá atenção. Filho, pera. Ou seja, ele sente o quê? Nossa, será que eu não sou importante? Será que ele não pode me ouvir? Né? Então, isso no consultório, se você também passar essa imagem para ele, aí não vai dar certo o tratamento. Olha o que eu faço. Quando eu preciso dar as devolutivas para os pais, que são a cada 4 sessões, que eu julgo que eu já tenho material suficiente para trabalhar com eles, eu falo para a criança. Falo, ó, eu vou chamar sua mãe e seu pai aqui essa semana, porque eu vou falar com eles aquelas atividades que a gente fez, né? Então, aquilo que eu posso passar para a criança, eu passo. Elas se sentem tão bem. Eu estou falando isso de uma experiência de consultório. Elas se sentem tão bem porque elas sentem que eu estou do lado dela. Né? Eu aceito ela e eu estou ali para ajudá-la. Então, eu não estou escondendo nada dela. Ela sabe que o pai dela vai vir. Então, ela não se sente, entre aspas, traída pela relação. Porque a relação psicoterápica que você tem com a criança também é uma relação. A relação terapêutica, pessoal, é uma relação. E toda relação pode haver que você se sente traído numa relação. E a criança vai sentir traída se você não trabalha isso com ela, se você não, de certa forma, diga a ela o que está acontecendo, que os pais vão vir, que você vai passar as coisas para eles, né? As atividades que ela fez, a gente joga assim como atividades, né? As questões lúdicas, terapêuticas. Então, funciona nesse formato. E, Braulio, você tem muita experiência em criança também, eu acredito que você pode até acrescentar em muita coisa, né? É um trabalho muito magnífico, né? Trabalhar com crianças, né? E as crianças de hoje nos surpreendem, né? De formas... Sim, o trabalho com as crianças é um trabalho maravilhoso, mas eu concordo muito com o que você colocou, né? A questão de trabalhar o potencial da família, né? O envolvimento, né? Essa compreensão de que existe também um processo de responsabilidade, de formação e construído dentro da própria família, da própria funcionalidade dessa estrutura. E eu acho muito importante como a criança nos traz exatamente essa perspectiva que é difícil perceber no adulto, dessa capacidade de atualização, dessa capacidade de autoprodução, e é muito interessante. A gente vem colocando aqui, eu estou acompanhando o chat, né? O chat aqui a gente vê que falar sobre humanismo, né? Essa discussão, essa reflexão, ela é muito gostosa de ser feita. E aí a gente passaria horas falando sobre isso, e nesse sentido eu queria dizer que a gente parte aí para a nossa última meia hora de atividade, estamos aí próximo de finalizar. Eu queria fazer só uma provocação, Fausto. O Rogers trabalha com 6 condições, 6 dimensões ou 6 situações que seriam necessárias para o processo terapêutico, né? A gente não vai abordar nem todas as 6, logicamente, mas eu gosto muito do que ele fala da incongruência, como é importante trabalhar essa perspectiva dentro do consultório, da relação em como o sujeito se encontra, se vê, né, e essa perspectiva que ele tem sobre ele mesmo, e como é que ele experiencia a realidade, né, essa incongruência entre a perspectiva de auto-perspectiva, de autoconceito, de autovisão, e aquilo que ele vem trazendo. Se puder falar um pouquinho sobre esse processo de lidar com a incongruência, né? O Roger diz que isso é necessário, que haja essa compreensão, essa percepção de que há uma incongruência para que o trabalho terapêutico possa acontecer. E aí tem algumas colocações aqui, né? Se a abordagem humanista serviria para toda patologia. Eu acho que você já respondeu isso, sim, porque você está tratando com a pessoa, né? Em toda pessoa, em toda a sua possibilidade de existência. É fruto, é objeto fica meio estranho de colocar, mas é o sujeito passível dos processos de transformação, inclusive dos processos de intervenção psicoterápica. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, né, essa necessidade da compreensão da incongruência, e aí para a gente caminhar aí para o fim, eu vou tentar filtrar um pouco das perguntas, as participações estão bem interessantes,
mas queria que você trabalhasse também a desmistificar essa figura do psicoterapeuta como um espaço, um lugar de saber, um lugar de poder, como é que o Rogers vê isso, como é que nós, como profissionais, e para os alunos como futuros profissionais, podem já ir se alinhando e se aproximando de ocupar esse lugar que o Rogers vai questionar dessa figura de autoridade. Acho que é um pouco Sim. isso. A questão da incongruência, o que é o termo incongruência? Quando a gente fala, vamos dizer de uma maneira geral, olha, você está muito incongruente aquilo que você fala. Ou seja, parece que você está confuso. Né? Incongruência, sinônimo de confusão, né? Está muita irregularidade naquilo que você fala. Não estou sentindo, não encaixa as questões. Então, dentro do consultório, o termo incongruência é quando a pessoa não consegue transmitir aquilo que ele está sentindo. Né? Então, nesse momento, há uma falta de... Ele sente, né, ele tem a sensação de algo, né, e ele não consegue transmitir aquilo que ele está sentindo. Ele não consegue ter essa tomada de consciência. Então, o termo incongruência, o Rogers mesmo fala, né, nesses 6 pilares aí que o Braulio comentou, que a pessoa que vai chegar ao seu consultório, para que haja uma terapia, ela tem que estar incongruente de alguma coisa. No momento que ela chega no seu consultório e fala assim, olha, eu estou me sentindo muito angustiada, eu não estou me sentindo bem, com pensamentos ruins, só que eu não sei de onde isso vem. Aí a gente vai trabalhar aí, olha para você ver onde junta todas as coisas. Lembra lá do existencialismo, que eu falei que a gente tem que pegar aquilo que realmente é necessário para trabalhar com o nosso indivíduo. Da onde que vem o vazio, pessoal? O vazio é existencial. Às vezes, claro, nós não sabemos por que nós estamos angustiados, tensos. Isso vem de um vazio existencial. E para cumprir esse vazio existencial, nós temos que, a partir da terapia, buscar um sentido para ele. Qual que é o sentido de vida para mim? Qual que é o propósito de vida para mim? Porque no momento que eu sei o propósito de vida para mim, eu sei o que está de vazio, o que está precisando preencher nesse vazio existencial meu. Então, isso é um exemplo de incongruência, quando a pessoa não consegue transmitir aquilo que está sentindo. Outras, de uma forma distorcida, ou seja, ele traz para você algo, mas quando você vai trabalhando com ele, você vê que ele está confuso, não é aquilo que ele está sentindo, ele está oscilando naquilo que ele transmite para você. É também uma maneira de incongruência, porque ele não está conseguindo, de fato, apresentar para você aquilo que ele veio buscar. Então, o nosso papel como psicoterapeuta é tornar congruente isso. E esses fatores de aceitação, de autoaceitação, a gente vê muito até, inclusive, no self, né? Self real, self ideal, que estão no campo fenomenal, né? Que a gente chama que é o campo da experiência do indivíduo. O self, pessoal, é uma entidade em que é o seu eu. É o que você é, e o ideal é aquilo, suas projeções, é o que você gostaria de ser. Aí a gente pode pensar na discrepância que tem de você ser algo e querer ser outro. A discrepância disso causa muita ansiedade, muita angústia no ser humano. Às vezes, muitos desses pacientes que eu relatei para você, que chegam com essa fome existencial, com esse vazio, na verdade, eles estão numa discrepância existencial. Eu já percebi isso muito nos relatos. Ou seja, eles são algo, mas querem ser uma outra coisa, querem projetar algo, não estão conseguindo cumprir aquilo que eles querem. E dar o vazio. Aí sim, dá esse vazio existencial. Esse vazio pode ser transportado de várias maneiras para ele, que no momento não está consciente para ele, ele precisa de uma tomada de consciência nisso. Tá? Quando eu falo que ele não está consciente para ele, é que ele ainda não conseguiu elaborar melhor isso para ele. Será que ele está se sentindo, então, é o quê?
ele está sentindo que ele é incapaz? Será que ele está sentindo que ele não é um vencedor? Ele está sentindo que ele se acomodou em algum processo existencial? Então, tudo isso nós vamos descobrir junto com ele lá. Para ele entender, porque na hora que ele aceita que isso está acontecendo com ele, ele vai conseguir procurar alternativas, maneiras dele entender essas questões e conseguir aí, entre aspas, se recuperar dessa alienação existencial dele. São dos propósitos existenciais em si. Né? É disso que nós podemos percorrer quando falamos, né, desse processo da incongruência em si. A última colocação do Braulio, de efeito dessa desconstrução que o Rogers fala, como nós terapeutas sermos, né, realmente uma figura autoritária, em que nós comandamos um processo psicoterápico, que nós somos um ser da verdade e tudo mais. Rogers desconstrói isso, e em meio disso, vou falar da minha experiência. Nós temos que entender que no meio de uma relação psicoterápica, o psicólogo, ele é o quê? Ele é um ser humano, como o outro, como qualquer um, ele é um ser humano. Dentro disso, é importante, então, que nós entendemos que a figura do psicólogo é uma figura de facilitador de um processo que o cliente veio buscar. Como eu disse para vocês anteriormente no início da palestra. Ele está ali para acompanhar ele no fluxo contínuo ali que ele traz. Não cabe a nós, né, acrescentar um objetivo final dessa terapia. O cliente vai regir as sessões, né, enquanto ele estiver se sentindo confortável de estar ali. E falo mais para vocês, o cliente ele tem 90% dentro do consultório. Precisa de nós 10%. Se o cliente tiver 90% de força de vontade, de atitude e de conseguir entender aquilo que está passando e de conseguir entender o trabalho que está sendo feito ali, ele vai ter sucesso naquilo que ele foi buscar. Não está em nós o poder disso tudo. Por exemplo, vocês estudantes aí, que estão começando agora no curso, não adianta a mãe amarrar a criança e trazê-la no meu consultório. Não vai resolver. Não adianta o adulto vir obrigado ao meu consultório. Não vai resolver. Somente quando este ser humano entender que fazer a terapia vai ser importante para ele, e ele se sentir confortável na relação, que a psicoterapia vai começar a desenvolver. Ele que tem que sentir que isso é bom para ele. Porque no momento que ele sentir que isso é bom para ele, ele vai conseguir realmente trabalhar as questões levantadas na psicoterapia, né? Trabalhar essas questões com ele. E, por fim, aí ele vai conseguir ter uma maturidade dentro dessa relação. E ele vai conseguir, com certeza, com o trabalho, com a sua atitude, né? Com condições facilitadoras do terapeuta, ele vai conseguir realmente atingir o seu objetivo, né? Que é o que ele traz ali no momento da psicoterapia. Então, é muito importante que a gente possa entender isso, possa entender que não está em nós 100% o poder, né, de estar ali com o nosso cliente. Ele é parte fundamental do processo e ele é uma parte mais importante neste envolvimento, nesta relação. Sem a ajuda dele, sem o envolvimento dele neste processo, né, não vamos atingir o objetivo da intervenção. Tá? Braulio? E aí, meu amigo? Já temos convites para ir para Colinas, Tocantins, tá? Bora. Pois é. Eu acho interessante esse aspecto de sair dessa posição de poder, né, e assumir
a posição que, inclusive, é colocado pela psicologia humanista e pelo próprio existencialismo também, e essas perspectivas conversam, como você colocou muito bem, é que nós também estamos aí, né? Eu lembro do professor Silvério fazer essa provocação das suas primeiras aulas aí de fenomenologia. Né? Ele chegava na nossa sala e colocava assim, né, que nós estávamos todos perdidos, e colocava isso num tom meio provocativo, né? Olha, vocês estão todos perdidos, mal sabem por que estão aqui, mal sabem por que estão vivos, mal sabem por que dos caminhos que seguem. E aí, é claro que isso gerava inquietação, mas passado algum tempo, eu acho que até por uma característica pedagógica, acho que importante, né, necessária para o professor, ele vinha e complementava, né? A única diferença que existia entre ele e nós é que ele parecia estar perdido há mais tempo. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a perspectiva de que a gente tem que assumir uma atitude frente ao nosso cliente, né, frente o ser humano que se coloca ali à nossa frente, como também como alguém, né, que também continua sendo, que continua errando, que continua à deriva nesse processo e talvez mais consciente desse jogar-se no mundo, né? Talvez essa seja a diferença do que acontece inicialmente, essa incongruência. Acho que é muito importante o profissional assumir essa posição, trazer isso para o consultório de forma bem clara. E aí, lendo aqui um pouco dos depoimentos, né? Parabéns, excelente atividade, uma manhã muito rica de aprendizagem, né? Os alunos têm trazido um pouco isso, a gente tem, como visto aí, participantes de vários locais aí do país. Então, acho que o objetivo era um pouco isso, trazer como é que a psicologia trabalha a psicopatologia humanista trabalha a psicopatologia, mas acho que precisa ficar bem claro isso. E outra alegoria, outra analogia que o professor Silvério, né, que foi nosso mestre que nos apresentou a fenomenologia, a gente teve a oportunidade de fazer essa introdução à fenomenologia, trazia. Né, quando a gente se coloca frente ao ao sujeito que se coloca e vem nos procurar, é preciso que a gente coloque essa teoria de fundo, né? Coloque essa ideia de que a teoria fica de fundo para que a gente possa aí estabelecer, como o Ponciano coloca, né, encontros genuínos, né, que a gente possa estabelecer encontros verdadeiros e autênticos. Eu acho que é isso que a psicologia humanista traz, e aí defender a ideia que nós não tratamos depressão, mas tratamos sujeitos, e aí nesse sentido todos nós possuímos esse potencial. E reforçar a ideia de que o paciente sabe muito mais dele, apesar da incongruência, ele sabe muito mais dele do que a gente pressupõe, do que a gente imagina poder saber. Acho que é uma parceria mesmo. E aí a gente tem alguns minutinhos finais, Fausto, eu queria deixar para você fazer o fechamento, e aí eu já quero agradecer a participação de todos e todas aqui na manhã. Iniciamos a nossa jornada de psicologia e iniciamos muito bem. Agradecer o curso de psicologia, os alunos, agradecer você, Fausto, novamente pela disponibilidade, e aí eu deixo para que você faça o fechamento, bom? Tá bom. Fique à vontade. Primeiramente, eu queria novamente agradecer a Unerachá, agradecer ao professor Braulio, ambos. Foi uma manhã, né, muito proveitosa, tá? Eu gosto muito aí de discutir essas questões. Fiquei muito feliz de ter várias perguntas, né? Perguntas pertinentes. Com certeza vocês estavam aí realmente enfatizados aí nesse momento reflexivo. Eu gostaria de falar para vocês também, assim, se alguém queira mais material sobre tudo isso, né? Muita gente falou em atendimento infantil, então eu tenho cursos já prontos na internet, com um custo-benefício bem barato. Depois o Braulio vai projetar aí para vocês www.fepeventos.com.br. Lá tem diversos cursos, tá? Que eu ministro, e você pode fazer online, lá mesmo você imprime seu certificado, né? Ele vale como horas complementares também para as faculdades. Gostaria muito que vocês seguissem também no Instagram, Fausto Psi, tá? Fausto PSI. E lá também sempre eu estou mostrando novidades, né? Também divulgando meu trabalho. E quem tiver dúvidas também pode entrar em contato comigo, tá? O Braulio tem aí meu contato, pode passar nos contatos, quem tiver dúvidas e de tudo mais. A gente tem grupo de estudo, tem muita coisa que a gente
fornece, né? Nós vamos ter nosso simpósio no final do ano, a gente vai estar recebendo a Márcia Tassinari, inclusive, 3 de outubro, em Uberlândia, nós vamos receber ela, que vai falar sobre plantão psicológico na abordagem centrada na pessoa. Então, vamos receber profissionais de outras áreas também, né, Dr. Cristiano Nabuco, e várias outras pessoas aí de renome nacional, e seguindo lá, você sempre tem informações sobre isso, propriamente no site, tá? Então, é um momento muito bom, eu acho um momento de troca, né, momentos que tem eventos, né, a gente torce para que as coisas se resolvem logo, para a gente logo estar juntos aí também, podendo compartilhar de ideias, né, no momento presencial, né, que isso tudo acabe logo, tá? E deixar para vocês um grande abraço a todos vocês que acordaram cedo aí para me acompanhar, para acompanhar esse projeto aí da faculdade. Então, gostaria muito de agradecer a companhia de vocês e que a próxima seja breve, tá? Então, agradeço muito a todos vocês, tenham um belo dia e que vocês possam, a partir disso que vocês viram hoje aqui, refletir um pouco sobre a profissão de vocês, sobre aquilo que vocês queiram se espelhar, tá? Tem um livro, de tudo isso que eu falei hoje, mas tem um livro que não tem jeito de você não ler, tá? Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Quando você lê esse livro, você vai entender tudo aquilo que eu disse aqui hoje, tá? Não deixe de ler ele. Na internet tem, né? Tornar-se Pessoa, Carl Rogers. Bom? Muito obrigado a todos aí. É bom, Fausto. E aí você já tem aqui participantes do simpósio, gente que perguntou quando seria, né? Eu vi que você colocou lá na live, lá no seu Instagram, as informações. Eu vou estar colocando também aqui na nossa rede os canais de acesso, e aí já estão pedindo para trazer o simpósio. Eu lembro que a gente conversou sobre trazer uma edição aqui para fazer uma parceria para fazer o simpósio uberlandense não, araxaense de psicologia, talvez a gente consiga já poder pensar sobre isso, e dizer que é um prazer fazer parte desse projeto seu, lembrando aí que eu participei do primeiro simpósio uberlandense de psicologia há algum tempo atrás, né? 11 anos atrás, você foi no primeiro? Isso, estive lá participando e podendo estar contribuindo para esse processo aí que se iniciou em Uberlândia e hoje já está consolidado. Enfim, inclusive tem participantes aqui. Fausto, muito obrigado a todos, muito obrigado, Uneraxá, pela possibilidade de organização dessa jornada e ao curso de Psicologia. Agradecer também a Flávia, que esteve aí conosco do setor de TI, dando o suporte, também o professor Renato, que também teve aí, estiveram aí de suporte aí, staff, tá? Muito obrigado, abraço a todos.